Vamos ao vivo ao Rio de Janeiro para ouvir o Rodrigo Viga na Baixada Fluminense, né, Viga? Pelo menos 9.000 pessoas seguem desalojadas, 300 desabrigadas, mais de 15.000 foram afetadas de alguma maneira pela chuva. As coisas ainda muito mal por lá, né, meu amigo? Longe de voltar à normalidade, infelizmente, viu, meu caro Colombo, ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Eu estava até ouvindo a matéria do colega agora há pouco com relação aí à disparada da dengue. Essa é uma realidade no estado e na cidade do Rio de Janeiro. Tanto que já se fala na possibilidade de uma epidemia de dengue no município, em boa parte do estado, nesse ano de 2024, e muito por conta da chuva, viu, meu caro Colombo? Afinal de contas, choveu intensamente, a água continua acumulada desde o final de semana, água acumulada. Com esse maçarico na nuca, com esse termômetro hoje podendo bater aí 40 graus, um ambiente propício, infelizmente, para a proliferação do mosquito transmissor da dengue e de outras doenças, o Aedes aegypti. Então, essa é uma preocupação adicional a essa tragédia provocada pela chuva, o temporal do último final de semana, que, como você bem disse, deixou 9.000 pessoas desalojadas. Para quem não está familiarizado com a expressão desalojado, aquele que está fora de casa, era casa de um amigo, de um parente, mas a casa está de pé. Ela não está condenada pela Defesa Civil. Em breve, quando a situação melhorar, pode voltar. E são 300 desabrigados. Esses, sim, foram aqueles que perderam o seu bem, o seu ativo, o seu imóvel. Todas essas pessoas estão sendo monitoradas para serem eventualmente habilitadas e enquadradas em programas de assistência social. Entrei em contato agora há pouco com a turma da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros. Eles estão trabalhando com o seguinte número dessa tragédia. Aproximadamente 15.000 pessoas afetadas pela chuva, são esses 9.300 que a gente citou agora há pouco, entre desabrigados e desalojados. 12 óbitos confirmados, 2 corpos foram retirados de águas aqui do Rio de Janeiro, Rio Acari e Baía de Guanabara, nas últimas horas. São corpos que podem eventualmente estar relacionados ao temporal do final de semana, mas isso ainda depende de uma confirmação do Instituto Médico Legal. E há outras 2 pessoas desaparecidas. Já falou do Jackson, aquele que sumiu na enxurrada no Chapadão, na zona norte aqui do Rio de Janeiro no final de semana, e a Elaine Cristina, que foi engolida com o carro dela pelo rio, né, o Rio Botas, que fica em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Oficialmente, segundo o Corpo de Bombeiros, 12 mortes, mas esse número pode, infelizmente, chegar a 16, isso sem falar nessas 9.300 pessoas desalojadas e ou desabrigadas e 15.000 pessoas afetadas diretamente. Toda a mobilização aqui de Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, são quase 2.500 homens de prontidão desde o final de semana, e há também sempre aquele risco, aquela perspectiva, aquele medo, aquele receio de mais chuva forte. A meteorologia já informou os órgãos e instituições aqui no Rio de Janeiro que a partir de hoje, começando pelo interior do estado, pode voltar a chover forte por aqui. Sinal, sirene de alerta, sinal de alerta, alerta amarelo, vermelho, ligado por conta do temporal do último final de semana. E para não dizer que não estou quebrando o protocolo, lá vou eu mais uma vez, dados do comércio do mês de novembro, saíram agora há pouco, IBGE, alta de apenas 0,1% ante outubro, tinha caído no mês anterior e subido no mês de setembro, a alta foi de mais de 2% em relação a novembro de 2022, a gente vai destrinchando esses números ao longo da programação da Jovem Pan. Agora, o número de momento é esse mesmo que você falou, 9.300 abrigados e desalojados, segundo o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, oficialmente, 12 óbitos, 2 corpos encontrados que podem ser de pessoas que foram levadas pela água da chuva, podendo levar para 14 o total de vítimas fatais do último temporal, e ainda 2 desaparecidos, como a gente vem informando ao longo da nossa programação, Colombo. Agora, Viga, mais cedo a gente estava falando aqui sobre a chuva lá em Porto Alegre, o prefeito reclamando de falta de luz, inclusive para fazer bombear a distribuição de água na capital gaúcha. É claro, esse foi um problema e continua sendo um problema gravíssimo em São Paulo, e é um problema aí no Rio de Janeiro também, né? Falta de energia elétrica, mesmo depois de tanto tempo do temporal. Ah, sim, a vida está longe de voltar ao normal, por isso a gente fica torcendo para que não venha uma nova chuva, porque senão você perde o horizonte, perde a perspectiva de serviços básicos como água, saneamento, luz se restabelecerem, especialmente na Baixada Fluminense, que foi a região mais castigada e é também uma região mais carente até mesmo dessa infraestrutura e carente em termos financeiros e monetários aqui no estado do Rio de Janeiro. Durante o temporal, por exemplo, a gente conversou com várias pessoas que ficaram ironicamente
ironicamente, né, por mais irônico que possa parecer, ficaram sem água nas torneiras. Tinha água na porta de casa, nas ruas, nas avenidas, mas abria a torneira, não tinha uma gota de água. É porque a captação de água foi prejudicada, né, nas estações localizadas na Baixada Fluminense por conta da qualidade da água e também do volume de chuva que atingiu o Rio de Janeiro no último final de semana. Enfim, meu caro Colombo, a gente fica aí fazendo figa, torcendo para que não venha uma nova chuva e que os problemas que se apresentaram no último final de semana sejam o mais brevemente solucionados. Mas a gente sabe que entra ano, entra ano. Chuva / verão virou, infelizmente, sinônimo de tragédia, não só no Rio e no Brasil. Com mudança climática, agora esse problema, infelizmente, pode acontecer a qualquer hora, a qualquer semana, a qualquer mês, ou seja, ao longo de todo o ano, viu, Colombo?